Obrigada por estar conosco hoje no nosso programa. Nós iremos passar juntos pelo Salmo 139. Nós podemos ser alunos da Bíblia hoje, então pegue a sua Bíblia, se você puder, um caderno de anotações, se puder, e vamos passar por esse salmo. Eu vou confiar em Deus para tirar coisas realmente boas do meu coração que você precisa ouvir hoje. Agora lembre-se, nós estamos estudando a Bíblia juntos, nós estamos no bom estudo da Bíblia, eu e você e todas essas lindas pessoas aqui no estúdio. Então, o Salmo 139 é um maravilhoso salmo que dá às pessoas muito conforto em muitas situações diferentes. Ó Senhor, você me sonda completamente e você me conhece. Bem, quer saber, isso é realmente bom. Então vamos parar por um segundo e vamos apenas passar por uma escritura interligada em Jeremias 1:5. Eu quero que você veja isso por apenas um segundo. Ele fala sobre como Deus conhecia Jeremias antes mesmo dele nascer. Ele o conhecia. E ele diz, eu escolhi você. Eu designei você para ser um profeta para mim. Então, realmente, enquanto ele estava no ventre, antes de fazer alguma coisa certa ou errada, Deus disse, eu sei tudo sobre você. Não é incrível que Deus saiba tudo sobre você antes mesmo de você chegar até aqui? Você sabe por quê? Ele vê o final desde o começo. Deus vê o fim desde o início. Eu não sei sobre você, mas me conforta pensar que Deus sabe tudo o que eu farei de errado e ainda assim Ele quer estar em um relacionamento comigo. Se você tem filhos e provavelmente já disse a seus filhos, especialmente se eles entraram na adolescência e talvez tenham feito coisas idiotas, você provavelmente disse que quer saber, eu sempre amarei você. Não importa o que você faça, talvez eu não goste do que faça, mas eu sempre amarei você. Bem, meu Deus, se nós podemos fazer isso, nós, como seres humanos pecadores, imagine muito mais Deus que tanto nos ama. Mas veja o que você precisa perceber quando Deus disse, eu conheci você. Senhor, você me sonda completamente e você conhece-me. Quando Deus diz, eu conheço você? Uau! Então, digamos que Mike Penny diga, bem, eu conheço a Joyce, eles me conheceram há 30 anos, então eles provavelmente me conhecem um pouco melhor do que Marilyn, que só me conhece há alguns anos. Mas você sabe quem me conhece melhor do que qualquer um deles? Dave me conhece. Amém? E, então, nós entendemos a progressão, assim Deus realmente nos conhece. Você sabe quando me sento e quando me levanto? De longe você percebe os meus pensamentos. Isso é bastante surpreendente para mim, que Deus sabe tudo o que eu penso antes de eu pensar. Veja Mateus capítulo 9, no versículo 4. Mateus 9, verso 4. Rapidamente. Ele diz que Jesus sabia o que estavam pensando antes que eles pensassem. Jesus sabia o que estavam pensando. Estes eram seus discípulos, ele ainda os amava. Eu nem mesmo sei o que vou pensar em 5 minutos, mas Deus nos conhece tão profundamente. Sabe, acho que isso é muito importante para alguns de vocês que estão estudando conosco hoje, sabe? Cara, Deus conhece você. E Ele o ama a si mesmo. Ele nunca vai deixar você sozinho. Ele sempre vai estar com você e Ele continuará tentando ajudar você, tentando fazê-lo melhorar, e você pode lutar contra Ele tanto quanto quiser, mas Deus nunca vai desistir de você. Mesmo que você desista dele, Ele não vai desistir de você. Verso 3. Você sabe muito bem quando trabalho e quando eu descanso, e todos os meus pensamentos lhe são bem conhecidos. Uau! Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, ainda não alterada, tu, Senhor, já a conheces toda. Então, não somente Deus sabe tudo o que penso, também Ele sabe o que vou dizer. Veja, muitas vezes entramos em situações em que precisamos dizer algo. Nós pensamos, bem, Senhor, o que eu vou dizer? Mas a Bíblia nos encoraja a confiar que Deus esteja com a nossa boca. Eu certamente tive que aprender a fazer isso com o que eu estou fazendo. E então, quase sempre, quando eu acho que eu sei o que vou dizer, acabo dizendo o que pensei que não ia dizer. E então, Deus sabe até mesmo as coisas brilhantes que você vai dizer, como Ele sabe também das coisas idiotas que você vai dizer. E sabe, podemos realmente obter uma revelação mais profunda sobre o quanto Deus nos ama para dizer, sabe, felizmente quando você tem um filho, você tolera as coisas que ele faz de errado de uma vez só. Mas você não sabe todas elas num só dia. Você tem uma vida inteira para lidar com isso. Mas veja, Deus, Ele sabe tudo o que vamos fazer de errado na mesma hora. E ainda diz, eu posso lidar com isso. Sabe por quê? Porque Deus
é Deus. Você cerca a mim por trás de mim e pela minha frente, e você põe a sua mão sobre mim. Agora, eu realmente gosto dessa escritura, porque você já esteve em um lugar em que você já sentiu como, cara, eu tenho problemas na minha frente, eu tenho problemas atrás de mim, eu não tenho para onde fugir, e Deus tem a sua mão sobre mim, e Ele não vai me deixar até eu ceder e fazer as coisas à maneira dele. Deus sabe como arrumar nossas circunstâncias de tal maneira que nós teremos que nos apoiar nele ou de forma alguma nós vamos conseguir uma resposta e um avanço. Isso é uma coisa boa. Sabe de uma coisa? A Bíblia diz que Deus conduziu os israelitas por um caminho longo e difícil de propósito. Havia uma rota mais curta para a terra da promessa. Ele não precisava levá-los pelo Mar Vermelho. Imagine isso, o exército egípcio atrás de você, todo o Mar Vermelho na sua frente. E não há para onde correr, e Deus fez isso de propósito. Por quê? Porque nós nunca teremos um milagre na nossa vida até termos um problema tão grande que não possamos resolver. Nós nunca vamos ver o poder de Deus manifestado em nossa vida do jeito que Ele quer se mostrar se não tivermos um problema tão grande que não possamos resolver. Deus os levou pelo caminho longo e difícil porque a Bíblia diz que eles ainda não estavam prontos para a guerra. Ele sabia que quando eles entrassem na terra prometida, eles ainda teriam muitas batalhas para lutar. Então veja, possuir a terra significa que você deve primeiro desalojar os ocupantes atuais. Então havia inimigos naquela terra e eles tinham que estar prontos para vencer esses inimigos antes que pudessem possuir a terra. E sabe, há muitos bens que Deus nos prometeu e eu quero dizer justiça, paz e alegria, nossas necessidades supridas, ter poder com Deus, poder na oração e todos os tipos de coisas maravilhosas. Mas sabe o quê? Às vezes Deus tem que colocar o dedo em um inimigo em nossa vida. Talvez em uma atitude, talvez um tipo especial de pecado menor que não estamos dispostos a deixar, talvez algum tipo de relacionamento doloroso do qual precisamos nos afastar. E então Deus lida conosco em nossa vida de tal maneira que Ele nos cerca por trás e pela frente, e então Ele não nos deixará fugir, Ele lidará com essas coisas em nossa vida, porque Deus está sempre tentando nos tornar melhores. Sempre. Tentando nos tornar pessoas melhores. Tal conhecimento infinito é maravilhoso demais para mim e é tão elevado que não posso atingir. Para onde escaparei do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da sua presença? Eu acho que isso está praticamente dizendo que é inútil fugir de Deus. Agora, vamos supor que todos vocês, já que estão aqui, vocês não estão tentando fugir de Deus, mas eu tenho um mundo inteiro de pessoas assistindo agora, em muitos lugares diferentes, que falam muitas línguas diferentes, e alguns de vocês, sim, ligaram neste programa, e você acha que foi por acaso, e você foi curioso o suficiente para esperar e ver o que esta senhora com voz profunda está falando a respeito? Mas deixa eu te dizer, não foi por acaso, é porque você está fugindo de Deus. Mas Deus está atraindo você a Ele. Está tentando falar com você e Ele está tentando dizer, eu sabia tudo sobre você antes de você aparecer no planeta Terra. Eu tenho um plano para a sua vida, eu amo você, eu quero um relacionamento com você e é inútil você tentar fugir de mim. Deus está atrás de você e Ele não vai parar até deixá-lo entrar em sua vida. Se eu subir aos céus, você está lá. Se eu fizer minha cama na sepultura, o lugar dos mortos também lá, você está. Você sabe, Cristo veio do céu. Ele veio à terra. Ele também desceu ao inferno. Ressuscitou dos mortos. Voltou novamente à terra por alguns dias e subiu ao altos céus. Esteve em todos os lugares. Ele esteve em cima, ele esteve embaixo, ele esteve em todos os lugares do meio. E não existe um só lugar para onde se possa fugir de Deus. Chego a me divertir perguntando o que algumas das pessoas que estão assistindo estão fazendo para tentar fugir de Deus. Sabe, mesmo se você for a esse bar que você vai todos os fins de semana, Ele vai atrás de você. Deus não é tão religioso quanto nós pensamos. Ele vai nesses lugares atrás de você. Ele está lá. Ele ama você. Ele quer um relacionamento com você. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, você está lá. Mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me cobrirão e que a luz se tornará noite ao redor de mim, eu verei que nem as trevas são escuras para você. Sabe, não adianta nada apagar as luzes quando estamos fazendo coisas erradas. Deus pode ver no escuro. Aleluia. Nem as trevas são escuras para você.
mas a noite brilhará como o dia, pois para você as trevas são luz. Agora vamos lá, isso é tão legal, pois você formou todas as minhas partes. Você fez o íntimo do meu ser e me teceu no ventre da minha mãe. Vamos pensar sobre o quão maravilhoso é isso. Eu não sou um acidente. Você não é um acidente. Mesmo que seus pais achem que não quiseram você, Deus queria você. Deus tinha um plano desde o seu início, quando você estava no ventre da sua mãe. E com a sua mão, Ele formou você. Eu confesso e louvo você, porque você é temível e maravilhoso. Isso é Davi respondendo a Deus. Eu confesso e louvo você, porque você é temível e maravilhoso e porque me fizeste do modo especial e admirável. Agora, vamos lá. Maravilhosas são as tuas obras, disso eu tenho plena certeza. Então me parece que Davi está dizendo, eu sou maravilhoso. O que você criou, Deus, é maravilhoso. Eu posso te dizer hoje, por favor, acredite, não importa o que outras pessoas tenham dito a você ou sobre você, não importa quanta rejeição você tenha tido ou abandono, ou quantas pessoas tentaram derrubar você, Deus diz que você é maravilhoso. Você não é um erro. Agora, talvez nem tudo que você faça seja maravilhoso, mas o que importa é aquilo que você é lá no mais profundo do seu ser, e alguns de vocês talvez tenham tido tantos problemas na vida, você nem sabe quem você é mais. Talvez você tenha fingido e tentado tanto ser o que você acha que as outras pessoas querem que você seja, que perdeu de vista quem você é realmente. Mas o verdadeiro você, aquele que Deus criou, o qual está aí dentro de você querendo ser livre, esse é maravilhoso. E você pode começar a dizer, Deus me formou no ventre da minha mãe, eu não sou um erro, eu não sou estranho porque não sou como todos os outros, eu sou único. E eu desafio você a dizer, e eu sou maravilhoso. Amém? Meus ossos não estavam escondidos de você quando no secreto fui formado. Intricado e curiosamente entritecido, como se fosse um bordado com várias cores. Nas profundezas da terra, numa região de trevas e mistério. Agora, se você já viu alguém fazendo trabalho de bordado, eu acho que essa é uma analogia interessante, porque se você virar a parte traseira, quando ainda está sendo trabalhada, parece uma grande confusão. Eu acho que às vezes vemos a parte de trás por muito tempo antes de ver a da frente. Nós vemos essas pequenas peças e pontos se juntando em nossa vida e pensamos, o que vai ser isso? Não parece nada além de uma grande confusão para mim. Mas quando terminar, e Deus termina tudo aquilo que Ele começa, Ele é o autor e também o finalizador, e quando você vira o lado certo, você tem uma bela imagem. E mesmo assim, se você sentir que agora não sabe o que Deus está fazendo na sua vida, não tem certeza do que deveria fazer ainda, não tem certeza do que é a vontade de Deus, não entende muito o que está acontecendo, deixe-me dizer, um dia você vai virar e você vai ver uma linda imagem. Eu encorajo você a simplesmente não desistir nesse momento. Você é maravilhoso. Os seus olhos viram minha substância informe. Oh, isso é tão maravilhoso. Eu não sei se podemos aguentar isso aqui. E em seu livro todos os dias da minha vida foram escritos antes de tomarem forma, quando ainda nenhum deles havia existido. O nosso Deus gravou este dia antes de chegarmos aqui. Ele já sabia de tudo isso, ele já sabia de todas as coisas que eu ia dizer, ele sabia tudo que você pensaria sobre o que eu diria, então é melhor você pensar coisas boas, porque Deus sabe. E Ele pode dizer para mim. Todos os dias da nossa vida. Os dias em que não estamos bem, em que as pessoas nos magoaram. E sabe de uma coisa? Nós não precisamos realmente entender tudo. Eu amo a escritora que diz, felizes os que não viram e creram. Sabe, há pessoas que veem anjos e pessoas que dizem que Jesus veio, sentou-se na cama delas, conversou com elas por 30 minutos. Bem, quer saber? Nunca aconteceu comigo. Eu ficava irritada. Deus, por que você está aparecendo na cama de todo mundo? Eu também quero conversar com você na minha cama. Eu não me importaria em ver alguns anjos por aí na esquina. E a escritura que me veio tão claramente foi esta, felizes os que não viram e creram. Agora, eu não quero desrespeitar ninguém que tenha visto esse tipo de coisa. Eu acho que é ótimo, mas eu acho que provavelmente é preciso mais fé para poder ser fiel. Quando você não viu, e você não sentiu, e você não entende, do que quando você tem um avanço toda vez que precisa de um. Não que isso aconteça com alguém. Verso 17, como são preciosos os seus pensamentos para mim. Ó Deus, como é grande a soma deles! Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Deus pensa em nós
Bem, de acordo com isso, seus pensamentos em relação a nós, por que esse Deus que certamente está ocupado em administrar o universo tiraria tempo para pensar em mim, sentado aqui em Fenton, Missouri? Um lugarzinho tão insignificante que você nem pensaria que existe, sabe? E ele tem tantos pensamentos para com cada um de vocês e para com vocês também. Não falo só com essas pessoas aqui nesta sala, estou falando com você hoje. Isso é para você também. Deus tem tantos pensamentos sobre você que eles seriam mais do que os grãos de areia em todas as praias do mundo inteiro. Deus tem você em sua mente. Ele pensa em você. Quem dera matasse os ímpios, ó Deus! Afastem-se de mim, assassinos. Bem, todos nós gostamos disso. Bem, Deus sabe. Já que eu sou tão especial e você me ama tanto, e você me tem em sua mente o tempo todo, que tal se livrar dessas pessoas que me irritam? Porque falam de ti com maldade, agora ele se vira e diz, Deus, não só eles estão me incomodando, mas eles estão falando mal de você. Tentando usar um pouco de psicologia com Deus aqui. Os seus inimigos se rebelaram contra ti em vão. Acaso eu não odeio, ó Senhor, os que odeiam você? E por acaso eu não detesto aqueles que se revoltam contra você? Bem sabe, eu acredito que precisamos odiar a maldade. Deus odeia a maldade, mas não vamos odiar as pessoas perversas. Vamos odiar o pecado, mas não os pecadores. E sabe, Deus é assim. Deus odeia o pecado. Se você está fazendo um monte de coisas erradas em sua vida e você sabe disso, ele odeia, mas ele odeia porque não é bom para você. Ele odeia porque ele sabe que isso não é o que vai funcionar bem para você em sua vida. Eu posso compartilhar com você hoje que Deus tem um plano maravilhoso para você e não é tarde demais. Você não cometeu tantos erros que sua vida não possa ressuscitar e ser o que Deus queria que fosse. Eu sempre adoro pensar que com Deus o plano B pode ser melhor do que o plano A só porque Ele é Deus. Sabe, eu fui abusada quando era jovem. Eu pensei que ninguém iria me amar, me querer. Eu me casei com o primeiro jovem que apareceu, que mostrou algum interesse e quis casar-se comigo. E não foi certo. Foi a coisa errada a se fazer. Não foi realmente uma boa situação. Ele me magoou. Além da dor que eu já tinha, ele saía com outras mulheres o tempo todo. Ele era um ladrão, vigarista, e um dia ele acabou indo para a prisão e ele habitualmente fugia e me deixava. E eu cheguei a ficar meses e meses sem vê-lo. Eu acredito que posso dizer que isso foi um erro, que foi algo que eu não deveria ter feito. Na verdade, quando eu fiz, eu realmente não tive paz nessa decisão na época, mas eu estava desesperada. E pessoas desesperadas muitas vezes fazem coisas desesperadas, sabe? Mas quer saber, quando eu penso nisso agora, eu tive uma criança desse casamento. E seu nome era Dave. Eu dei o nome de Dave porque o nome do meu irmão era Dave. E também porque Deus tinha um lindo plano. Mais tarde, depois de eu ter me divorciado desse primeiro jovem, eu me casei com Dave Meyer. E então, eu creio que Deus me fez dar esse nome a ele por um propósito. E esse filho administra nosso programa mundial de missões ao redor do mundo. E se você está em um lugar, em um país em que você se beneficia desses programas missionários, esse filho, que veio daquele relacionamento, que na verdade foi um erro, ele não foi um erro. E ele estava no plano perfeito de Deus. E então Deus pegou toda essa situação e a resgatou e a reverteu para o bem. Deixa eu te dizer uma coisa, não há nada tão poderoso quanto confiar em Deus. Nada é tão poderoso quanto confiar em Deus. Não importa tudo aquilo que você fez, quantos erros você cometeu, Deus ama você. E Ele com certeza tem você em sua mente hoje. E qualquer bagunça que você tenha feito, se você pegar e se disser, aqui Deus, eu estou te dando essa bagunça, cuide disso. Quer saber, minha bagunça tornou-se a minha mensagem? Minha bagunça tornou-se o meu ministério. A sua bagunça pode ser transformada em um milagre. Eu adoro o que Jesus diz depois de alimentar os 5.000 com o almoço de um menino. Ele diz, recolha os pedaços para que nada se perca. E por isso mesmo, se você sentir que sua vida é uma bagunça em pedaços, quer dizer, você se sente tão quebrado que tudo que consegue encontrar são pequenos pedaços de nada? Se você ia juntar esses pedaços e entregá-los a Jesus, eu creio que Ele vai fazer algo surpreendente com isso. Eu não sei sobre você, mas eu estou ficando bastante animada com Deus hoje. Eu estou começando a me sentir muito alegre. Uau! Isso é incrível, não é?
Eu tenho por eles ódio implacável. Eu os considero meus inimigos. Sonda-me completamente, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Certo, agora, tudo isso aqui é tão incrível. Sonda-me completamente, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece meus pensamentos. Sabe o que eu penso? Eu acho que para dizer algo assim a Deus, você tem que estar bastante convencido de que Ele ama você e de que Ele se preocupa com você. Abra sua vida hoje mesmo para Deus e diga: Deus, aqui estou eu. Sonda-me. Vê se há alguma coisa em mim que não é agradável a você. Eu quero que você me mostre. Eu não vou me esconder mais. Eu vou abrir a minha vida agora, porque eu posso ver que você certamente se preocupa comigo e você tem um bom plano para a minha vida. Então eu quero continuar com esse bom plano. Se eu perguntasse quantos querem o plano de Deus para a sua vida, todos levantariam a mão? Mesmo aqueles que estão assistindo de casa, ou do seu computador, do trabalho, do que for, levantaria a mão? Todos nós diríamos: eu quero o plano de Deus para a minha vida. Mas quer saber, nós não vamos ter isso por osmose. Muitas vezes temos que convidar Deus para vir e entrar na confusão com a gente. Então começar a revelar coisas para nós. Ele veio para abrir os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos. Não significa necessariamente alguém fisicamente cego e surdo. Muitas vezes nós vivemos como pessoas cegas. Não estamos vendo o que Deus está nos mostrando. Nós não estamos ouvindo o que Deus está tentando nos dizer. E sabe, uma das maneiras pelas quais nós evitamos Deus realmente é estando ocupados. Ocupados. E, às vezes, estamos tão ocupados fazendo coisas na igreja que não conseguimos nem ouvir de Deus na igreja. Isso é tão verdadeiro. Você pode até mesmo fugir de Deus na sua atividade religiosa. Alô? Todos precisamos de momentos de qualidade com Deus. É por isso que estou realmente encorajando as pessoas profundamente que me assistem na televisão, e isto me permite ensiná-las. Eu realmente os encorajo a tornarem-se estudantes da palavra de Deus e a pegar no mínimo 30 minutos do dia para estudar a palavra, para pegar algo como o Salmo 139 e não apenas ler sem pensar. Quantas vezes as pessoas leem o Salmo 139 e há uma chance de você não ter entendido como você entendeu hoje? Mas se você se sentar e pensar em cada um desses versos, o que Deus está dizendo para mim? Sonda-me completamente, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece meus pensamentos. Sabe o que é fantástico? Não temos que ter medo de Deus. Precisamos ter um medo reverencial e admiração, mas nós não precisamos ter medo de deixar Deus entrar. Comece a falar com Deus sobre tudo, porque Ele se preocupa com você. Sonda-me completamente, ó Deus. Prova-me e conhece meus pensamentos. Veja se há algum caminho perverso ou prejudicial em mim e guia-me pelo caminho eterno. Você sabe o que eu acho que podemos tirar disso hoje? Confiança? Ousadia? Nada de culpa e condenação. Nós podemos fechar o Salmo 139 aqui hoje e nós podemos dizer: eu confio que Deus me ama. E eu creio que Ele tem um bom plano para a minha vida. Ele sabe tudo o que vou pensar e tudo aquilo que eu vou dizer. Ele tem a sua mão sobre mim e mesmo que não goste das minhas circunstâncias, agora acredito que Deus está trabalhando nelas e Ele vai fazer alguma coisa em mim que vai ser incrível. Eu posso ter a ousadia de ir diante do seu trono e pedir a Ele para entrar em cada área da minha vida e saber que não importa o quanto elas estejam bagunçadas, Deus ainda vai me amar quando tudo isso acabar. E Ele vai ajudar-me. Deus é absolutamente incrível. Sabe, é tão importante para todos nós saber quem somos em Cristo. E tem muitos ensinamentos sobre isso, sabe? Eu sempre digo que você precisa aprender a separar o que você é do que faz. Deus quer que saibamos as coisas que fazemos de errado para que possamos nos arrepender, deixá-las e deixá-lo trabalhar nesta área. Mas Deus não só vê o que nós fazemos, mas Ele nos vê em Cristo. E na Bíblia nós vimos esta frase o tempo todo: em Cristo, em Cristo, em Cristo. Obrigada por estar conosco hoje no nosso programa. Nós iremos passar juntos pelo Salmo 139. Nós podemos ser alunos da Bíblia hoje, então pegue a sua Bíblia, se você puder, um caderno de anotações, se puder,
E vamos passar por esse salmo. Eu vou confiar em Deus para tirar coisas realmente boas do meu coração que você precisa ouvir hoje. Agora lembre-se, nós estamos estudando a Bíblia juntos, nós estamos no bom estudo da Bíblia. Eu e você e todas essas lindas pessoas aqui no estúdio. Então, o Salmo 139 é um maravilhoso salmo que dá às pessoas muito conforto em muitas situações diferentes. Ó Senhor, você me sonda completamente e você me conhece. Bem, quer saber, isso é realmente bom. Então vamos parar por um segundo e vamos apenas passar por uma escritura interligada em Jeremias 1, 5. Eu quero que você veja isso por apenas um segundo. Ele fala sobre como Deus conhecia Jeremias antes mesmo dele nascer. Ele o conhecia. E ele diz, eu escolhi você. Eu designei você para ser um profeta para mim. Então, realmente, enquanto ele estava no ventre, antes de fazer alguma coisa certa ou errada, Deus disse, eu sei tudo sobre você. Não é incrível que Deus saiba tudo sobre você antes mesmo de você chegar até aqui? Você sabe por quê? Ele vê o final desde o começo. Deus vê o fim desde o início. Eu não sei sobre você, mas me conforta pensar que Deus sabe tudo o que eu farei de errado e ainda assim Ele quer estar em um relacionamento comigo. Se você tem filhos e provavelmente já disse a seus filhos, especialmente se eles entraram na adolescência e talvez tenham feito coisas idiotas, você provavelmente disse que quer saber, eu sempre amarei você. Não importa o que você faça, talvez eu não goste do que faça, mas eu sempre amarei você. Bem, meu Deus, se nós podemos fazer isso, nós, como seres humanos pecadores, imagine muito mais Deus, que tanto nos ama. Mas veja o que você precisa perceber quando Deus disse, eu conheci você. Senhor, você me sonda completamente e você conhece-me. Quando Deus diz, eu conheço você? Uau! Então digamos que Mike Penny diga, bem, eu conheço a Joyce, eles me conheceram há 30 anos, então eles provavelmente me conhecem um pouco melhor do que Melody, que só me conhece há alguns anos. Mas você sabe quem me conhece melhor do que qualquer um deles? Dave me conhece. Amém? E então, nós entendemos a progressão, assim Deus realmente nos conhece. Você sabe quando me sento e quando me levanto? De longe você percebe os meus pensamentos. Isso é bastante surpreendente para mim, que Deus sabe tudo o que eu penso antes de eu pensar. Veja Mateus capítulo 9, no versículo 4. Mateus 9, verso 4. Rapidamente. Ele diz que Jesus sabia o que estavam pensando antes que eles pensassem. Jesus sabia o que estavam pensando. Estes eram seus discípulos, ele ainda os amava. Eu nem mesmo sei o que vou pensar em 5 minutos, mas Deus nos conhece tão profundamente. Sabe, acho que isso é muito importante para alguns de vocês que estão estudando conosco hoje, sabe? Cara, Deus conhece você. E Ele o ama a si mesmo. Ele nunca vai deixar você sozinho. Ele sempre vai estar com você e Ele continuará tentando ajudar você, tentando fazê-lo melhorar, e você pode lutar contra Ele tanto quanto quiser, mas Deus nunca vai desistir de você. Mesmo que você desista dele, Ele não vai desistir de você. Verso 3. Você sabe muito bem quando trabalho e quando eu descanso, e todos os meus pensamentos lhe são bem conhecidos. Uau! Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, ainda não alterada, tu, Senhor, já a conheces toda. Então, não somente Deus sabe tudo o que penso, também Ele sabe o que vou dizer. Veja, muitas vezes entramos em situações em que precisamos dizer algo. Nós pensamos, bem, Senhor, o que eu vou dizer? Mas a Bíblia nos encoraja a confiar que Deus esteja com a nossa boca. Eu certamente tive que aprender a fazer isso com o que eu estou fazendo. E então, quase sempre, quando eu acho que eu sei o que vou dizer, acabo dizendo o que pensei que não ia dizer. E então, Deus sabe até mesmo as coisas brilhantes que você vai dizer, como Ele sabe também das coisas idiotas que você vai dizer. E sabe, podemos realmente obter uma revelação mais profunda sobre o quanto Deus nos ama para dizer, sabe, felizmente quando você tem um filho, você tolera as coisas que ele faz de errado de uma vez só. Mas você não sabe todas elas num só dia. Você tem uma vida inteira para lidar com isso. Mas veja, Deus, Ele sabe tudo o que vamos fazer de errado na mesma hora. E ainda diz, eu posso lidar com isso. Sabe por quê? Porque Deus é Deus. Você cerca a mim por trás de mim e pela minha frente. E você põe a sua mão sobre mim.
Agora, eu realmente gosto dessa escritura, porque você já esteve em um lugar em que você já sentiu como, cara, eu tenho problemas na minha frente, eu tenho problemas atrás de mim, eu não tenho para onde fugir, e Deus tem a sua mão sobre mim, e Ele não vai me deixar até eu ceder e fazer as coisas à maneira dele. Deus sabe como arrumar nossas circunstâncias de tal maneira que nós teremos que nos apoiar nele ou de forma alguma nós vamos conseguir uma resposta e um avanço. Isso é uma coisa boa. Sabe de uma coisa? A Bíblia diz que Deus conduziu os israelitas por um caminho longo e difícil de propósito. Havia uma rota mais curta para a terra da promessa. Ele não precisava levá-los pelo Mar Vermelho. Imagine isso, o exército egípcio atrás de você, todo o Mar Vermelho na sua frente. E não há para onde correr, e Deus fez isso de propósito. Por quê? Porque nós nunca teremos um milagre na nossa vida até termos um problema tão grande que não possamos resolver. Nós nunca vamos ver o poder de Deus manifestado em nossa vida do jeito que Ele quer se mostrar se não tivermos um problema tão grande que não possamos resolver. Deus os levou pelo caminho longo e difícil porque a Bíblia diz que eles ainda não estavam prontos para a guerra. Ele sabia que quando eles entrassem na terra prometida, eles ainda teriam muitas batalhas para lutar. Então veja, possuir a terra significa que você deve primeiro desalojar os ocupantes atuais. Então havia inimigos naquela terra e eles tinham que estar prontos para vencer esses inimigos antes que pudessem possuir a terra. E sabe, há muitos bens que Deus nos prometeu e eu quero dizer justiça, paz e alegria, nossas necessidades supridas, ter poder com Deus, poder na oração e todos os tipos de coisas maravilhosas. Mas sabe o quê? Às vezes Deus tem que colocar o dedo em um inimigo em nossa vida. Talvez em uma atitude, talvez um tipo especial de pecado menor que não estamos dispostos a deixar, talvez algum tipo de relacionamento doloroso do qual precisamos nos afastar. E então Deus lida conosco em nossa vida de tal maneira que Ele nos cerca por trás e pela frente, e então Ele não nos deixará fugir, Ele lidará com essas coisas em nossa vida, porque Deus está sempre tentando nos tornar melhores. Sempre tentando nos tornar pessoas melhores. Tal conhecimento infinito é maravilhoso demais para mim e é tão elevado que não posso atingir. Para onde escaparei do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da sua presença? Eu acho que isso está praticamente dizendo que é inútil fugir de Deus. Agora, vamos supor que todos vocês, já que estão aqui, vocês não estão tentando fugir de Deus, mas eu tenho um mundo inteiro de pessoas assistindo agora, em muitos lugares diferentes, que falam muitas línguas diferentes, e alguns de vocês, sim, ligaram neste programa, e você acha que foi por acaso, e você foi curioso o suficiente para esperar e ver o que esta senhora com voz profunda está falando a respeito? Mas deixa eu te dizer, não foi por acaso, é porque você está fugindo de Deus. Mas Deus está atraindo você a Ele. Está tentando falar com você e Ele está tentando dizer, eu sabia tudo sobre você antes de você aparecer no planeta Terra. Eu tenho um plano para a sua vida, eu amo você, eu quero um relacionamento com você e é inútil você tentar fugir de mim. Deus está atrás de você e Ele não vai parar até deixá-lo entrar em sua vida. Se eu subir aos céus, você está lá. Se eu fizer minha cama na sepultura, o lugar dos mortos também lá, você está. Você sabe, Cristo veio do céu. Ele veio à terra. Ele também desceu ao inferno. Ressuscitou dos mortos. Voltou novamente à terra por alguns dias e subiu ao altos céus. Esteve em todos os lugares. Ele esteve em cima, ele esteve embaixo, ele esteve em todos os lugares do meio. E não existe um só lugar para onde se possa fugir de Deus. Chego a me divertir perguntando o que algumas das pessoas que estão assistindo estão fazendo para tentar fugir de Deus. Sabe, mesmo se você for a esse bar que você vai todos os fins de semana, Ele vai atrás de você. Deus não é tão religioso quanto nós pensamos. Ele vai nesses lugares atrás de você. Ele está lá. Ele ama você. Ele quer um relacionamento com você. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, você está lá. Mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá? Mesmo que eu dissesse que as trevas me cobrirão e que a luz se tornará noite ao redor de mim, eu verei que nem as trevas são escuras para você. Sabe, não adianta nada apagar as luzes quando estamos fazendo coisas erradas. Deus pode ver no escuro. Aleluia. Nem as trevas são escuras para você. Mas a noite brilhará como o dia, pois para você as trevas são luz. Agora vamos lá, isso é tão legal,
pois você formou todas as minhas partes. Você fez o íntimo do meu ser e me teceu no ventre da minha mãe. Vamos pensar sobre o quão maravilhoso é isso. Eu não sou um acidente. Você não é um acidente. Mesmo que seus pais achem que não quiseram você, Deus queria você. Deus tinha um plano desde o seu início, quando você estava no ventre da sua mãe. E com a sua mão, Ele formou você. Eu confesso e louvo você, porque você é temível e maravilhoso. Isso é Davi respondendo a Deus. Eu confesso e louvo você, porque você é temível e maravilhoso e porque me fizeste do modo especial e admirável. Agora, vamos lá. Maravilhosas são as tuas obras, disso eu tenho plena certeza. Então me parece que Davi está dizendo, eu sou maravilhoso. O que você criou, Deus, é maravilhoso. Eu posso te dizer hoje, por favor, acredite, não importa o que outras pessoas tenham dito a você ou sobre você, não importa quanta rejeição você tenha tido ou abandono, ou quantas pessoas tentaram derrubar você, Deus diz que você é maravilhoso. Você não é um erro. Agora, talvez nem tudo que você faça seja maravilhoso, mas o que importa é aquilo que você é lá no mais profundo do seu ser, e alguns de vocês talvez tenham tido tantos problemas na vida, você nem sabe quem você é mais. Talvez você tenha fingido e tentado tanto ser o que você acha que as outras pessoas querem que você seja, que perdeu de vista quem você é realmente. Mas o verdadeiro você, aquele que Deus criou, o qual está aí dentro de você querendo ser livre, esse é maravilhoso. E você pode começar a dizer, Deus me formou no ventre da minha mãe, eu não sou um erro, eu não sou estranho porque não sou como todos os outros, eu sou único. E eu desafio você a dizer, e eu sou maravilhoso. Amém? Meus ossos não estavam escondidos de você quando no secreto fui formado. Intricado e curiosamente entritecido, como se fosse um bordado com várias cores. Nas profundezas da terra, numa região de trevas e mistério. Agora, se você já viu alguém fazendo trabalho de bordado, eu acho que essa é uma analogia interessante, porque se você virar a parte traseira, quando ainda está sendo trabalhada, parece uma grande confusão. Eu acho que às vezes vemos a parte de trás por muito tempo antes de ver a da frente. Nós vemos essas pequenas peças e pontos se juntando em nossa vida e pensamos, o que vai ser isso? Não parece nada além de uma grande confusão para mim. Mas quando terminar, e Deus termina tudo aquilo que Ele começa, Ele é o autor e também o finalizador, e quando você vira o lado certo, você tem uma bela imagem. E mesmo assim, se você sentir que agora não sabe o que Deus está fazendo na sua vida, não tem certeza do que deveria fazer ainda, não tem certeza do que é a vontade de Deus, não entende muito o que está acontecendo, deixe-me dizer, um dia você vai virar e você vai ver uma linda imagem. Eu encorajo você a simplesmente não desistir nesse momento. Você é maravilhoso. Os seus olhos viram minha substância informe. Oh, isso é tão maravilhoso. Eu não sei se podemos aguentar isso aqui. E em seu livro, todos os dias da minha vida foram escritos antes de tomarem forma, quando ainda nenhum deles havia existido. O nosso Deus gravou este dia antes de chegarmos aqui. Ele já sabia de tudo isso, ele já sabia de todas as coisas que eu ia dizer, ele sabia tudo que você pensaria sobre o que eu diria, então é melhor você pensar coisas boas, porque Deus sabe. E ele pode dizer para mim. Todos os dias da nossa vida. Os dias em que não estamos bem, em que as pessoas nos magoaram. E sabe de uma coisa? Nós não precisamos realmente entender tudo. Eu amo a escritura que diz, felizes os que não viram e creram. Sabe, há pessoas que veem anjos e pessoas que dizem que Jesus veio, sentou-se na cama delas, conversou com elas por 30 minutos. Bem, quer saber? Nunca aconteceu comigo. Eu ficava irritada. Deus, por que você está aparecendo na cama de todo mundo? Eu também quero conversar com você na minha cama. Eu não me importaria em ver alguns anjos por aí na esquina. E a escritura que me veio tão claramente foi esta, felizes os que não viram e creram. Agora, eu não quero desrespeitar ninguém que tenha visto esse tipo de coisa. Eu acho que é ótimo, mas eu acho que provavelmente é preciso mais fé para poder ser fiel. Quando você não viu, e você não sentiu, e você não entende, do que quando você tem um avanço toda vez que precisa de um. Não que isso aconteça com alguém. Verso 17, como são preciosos os seus pensamentos para mim. Ó Deus, como é grande a soma deles! Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Deus pensa em nós? Bem, de acordo com isso, seus pensamentos em relação a nós, por que esse Deus que certamente está ocupado em administrar o universo
tiraria tempo para pensar em mim, sentada aqui em Fenton, Missouri? Um lugarzinho tão insignificante que você nem pensaria que existe, sabe? E ele tem tantos pensamentos para com cada um de vocês e para com vocês também. Não falo só com essas pessoas aqui nesta sala, estou falando com você hoje. Isso é para você também. Deus tem tantos pensamentos sobre você que eles seriam mais do que os grãos de areia em todas as praias do mundo inteiro. Deus tem você em sua mente. Ele pensa em você. Quem dera matasse os ímpios, ó Deus. Afastem-se de mim, assassinos. Bem, todos nós gostamos disso. Bem, Deus sabe. Já que eu sou tão especial e você me ama tanto, e você me tem em sua mente o tempo todo, que tal se livrar dessas pessoas que me irritam? Porque falam de ti com maldade, agora ele se vira e diz, Deus, não só eles estão me incomodando, mas eles estão falando mal de você. Tentando usar um pouco de psicologia com Deus aqui. Os seus inimigos se rebelaram contra ti em vão. Acaso eu não odeio, ó Senhor, os que odeiam você? E por acaso eu não detesto aqueles que se revoltam contra você? Bem sabe, eu acredito que precisamos odiar a maldade. Deus odeia a maldade, mas não vamos odiar as pessoas perversas. Vamos odiar o pecado, mas não os pecadores. E sabe, Deus é assim. Deus odeia o pecado. Se você está fazendo um monte de coisas erradas em sua vida e você sabe disso, ele odeia, mas ele odeia porque não é bom para você. Ele odeia porque ele sabe que isso não é o que vai funcionar bem para você em sua vida. Eu posso compartilhar com você hoje que Deus tem um plano maravilhoso para você e não é tarde demais. Você não cometeu tantos erros que sua vida não possa ressuscitar e ser o que Deus queria que fosse. Eu sempre adoro pensar que com Deus o plano B pode ser melhor do que o plano A só porque Ele é Deus. Sabe, eu fui abusada quando era jovem. Eu pensei que ninguém iria me amar, me querer. Eu me casei com o primeiro jovem que apareceu, que mostrou algum interesse e quis casar-se comigo. E não foi certo. Foi a coisa errada a se fazer. Não foi realmente uma boa situação. Ele me magoou. Além da dor que eu já tinha, ele saía com outras mulheres o tempo todo. Ele era um ladrão, vigarista, e um dia ele acabou indo para a prisão e ele habitualmente fugia e me deixava. E eu cheguei a ficar meses e meses sem vê-lo. Eu acredito que posso dizer que isso foi um erro, que foi algo que eu não deveria ter feito. Na verdade, quando eu fiz, eu realmente não tive paz nessa decisão na época, mas eu estava desesperada. E pessoas desesperadas muitas vezes fazem coisas desesperadas, sabe? Mas quer saber, quando eu penso nisso agora, eu tive uma criança desse casamento. E seu nome era Dave. Eu dei o nome de Dave porque o nome do meu irmão era Dave. E também porque Deus tinha um lindo plano. Mais tarde, depois de eu ter me divorciado desse primeiro jovem, eu me casei com Dave Meyer. E então, eu creio que Deus me fez dar esse nome a ele por um propósito. E esse filho administra nosso programa mundial de missões ao redor do mundo. E se você está em um lugar, em um país em que você se beneficia desses programas missionários, esse filho, que veio daquele relacionamento, que na verdade foi um erro, ele não foi um erro. E ele estava no plano perfeito de Deus. E então Deus pegou toda essa situação e a resgatou e a reverteu para o bem. Deixa eu te dizer uma coisa, não há nada tão poderoso quanto confiar em Deus. Nada é tão poderoso quanto confiar em Deus. Não importa tudo aquilo que você fez, quantos erros você cometeu, Deus ama você. E Ele com certeza tem você em sua mente hoje. E qualquer bagunça que você tenha feito, se você pegar e se disser aqui, Deus, eu estou te dando essa bagunça, cuide disso. Quer saber, minha bagunça tornou-se a minha mensagem? Minha bagunça tornou-se o meu ministério. A sua bagunça pode ser transformada em um milagre. Eu adoro que Jesus diz depois de alimentar os 5.000 com o almoço de um menino. Ele diz, recolha os pedaços para que nada se perca. E por isso mesmo, se você sentir que sua vida é uma bagunça em pedaços, quer dizer, você se sente tão quebrado que tudo que consegue encontrar são pequenos pedaços de nada? Se você ia juntar esses pedaços e entregá-los a Jesus, eu creio que Ele vai fazer algo surpreendente com isso. Eu não sei sobre você, mas eu estou ficando bastante animada com Deus hoje. Eu estou começando a me sentir muito alegre. Uau! Isso é incrível, não é? Eu tenho por eles ódio implacável. Eu os considero meus inimigos. Sonda-me completamente, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me
e conhece os meus pensamentos. Certo, agora, tudo isso aqui é tão incrível. Sonda-me completamente, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece meus pensamentos. Sabe o que eu penso? Eu acho que para dizer algo assim a Deus, você tem que estar bastante convencido de que Ele ama você e de que Ele se preocupa com você. Abra sua vida hoje mesmo para Deus e diga: Deus, aqui estou eu. Sonda-me. Vê se há alguma coisa em mim que não é agradável a você. Eu quero que você me mostre. Eu não vou me esconder mais. Eu vou abrir a minha vida agora, porque eu posso ver que você certamente se preocupa comigo e você tem um bom plano para a minha vida. Então eu quero continuar com esse bom plano. Se eu perguntasse quantos querem o plano de Deus para a sua vida, todos levantariam a mão? Mesmo aqueles que estão assistindo de casa, ou do seu computador, do trabalho, do que for, levantaria a mão? Todos nós diríamos: eu quero o plano de Deus para a minha vida. Mas quer saber, nós não vamos ter isso por osmose, muitas vezes temos que convidar Deus para vir e entrar na confusão com a gente, então começar a revelar coisas para nós. Ele veio para abrir os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos. Não significa necessariamente alguém fisicamente cego e surdo. Muitas vezes nós vivemos como pessoas cegas. Não estamos vendo o que Deus está nos mostrando. Nós não estamos ouvindo o que Deus está tentando nos dizer. E sabe, uma das maneiras pelas quais nós evitamos Deus realmente é estando ocupados. Ocupados. E, às vezes, estamos tão ocupados fazendo coisas na igreja que não conseguimos nem ouvir de Deus na igreja. Isso é tão verdadeiro. Você pode até mesmo fugir de Deus na sua atividade religiosa. Alô? Todos precisamos de momentos de qualidade com Deus. É por isso que estou realmente encorajando as pessoas profundamente que me assistem na televisão, e isto me permite ensiná-las. Eu realmente os encorajo a tornarem-se estudantes da palavra de Deus e a pegar no mínimo 30 minutos do dia para estudar a palavra, para pegar algo como o Salmo 139 e não apenas ler sem pensar. Quantas vezes as pessoas leem o Salmo 139 e há uma chance de você não ter entendido como você entendeu hoje? Mas se você se sentar e pensar em cada um desses versos, o que Deus está dizendo para mim? Sonda-me completamente, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece meus pensamentos. Sabe o que é fantástico? Não temos que ter medo de Deus. Precisamos ter um medo reverencial e admiração, mas nós não precisamos ter medo de deixar Deus entrar. Comece a falar com Deus sobre tudo, porque Ele se preocupa com você. Sonda-me completamente, ó Deus. Prova-me e conhece meus pensamentos. Veja se há algum caminho perverso ou prejudicial em mim e guia-me pelo caminho eterno. Você sabe o que eu acho que podemos tirar disso hoje? Confiança? Ousadia? Nada de culpa e condenação. Nós podemos fechar o Salmo 139 aqui hoje e nós podemos dizer: eu confio que Deus me ama. E eu creio que Ele tem um bom plano para a minha vida. Ele sabe tudo que vou pensar e tudo aquilo que eu vou dizer. Ele tem a sua mão sobre mim e mesmo que não goste das minhas circunstâncias, agora acredito que Deus está trabalhando nelas e Ele vai fazer alguma coisa em mim que vai ser incrível. Eu posso ter a ousadia de ir diante do seu trono e pedir a Ele para entrar em cada área da minha vida e saber que não importa o quanto elas estejam bagunçadas, Deus ainda vai me amar quando tudo isso acabar. E Ele vai ajudar-me. Deus é absolutamente incrível. Sabe, é tão importante para todos nós saber quem somos em Cristo. E tem muitos ensinamentos sobre isso, sabe? Eu sempre digo que você precisa aprender a separar o que você é do que faz. Deus quer que saibamos as coisas que fazemos de errado para que possamos nos arrepender, deixá-las e deixá-lo trabalhar nesta área. Mas Deus não só vê o que nós fazemos, mas Ele nos vê em Cristo. E na Bíblia nós vimos esta frase o tempo todo: em Cristo, em Cristo, em Cristo.
Ele tem a sua mão sobre mim e mesmo que não goste das minhas circunstâncias, agora acredito que Deus está trabalhando nelas e Ele vai fazer alguma coisa em mim que vai ser incrível. Eu posso ter a ousadia de ir diante do seu trono e pedir a Ele para entrar em cada área da minha vida e saber que não importa o quanto elas estejam bagunçadas, Deus ainda vai me amar quando tudo isso acabar. E Ele vai ajudar-me. Deus é absolutamente incrível. Sabe, é tão importante para todos nós saber quem somos em Cristo. E tem muitos ensinamentos sobre isso, sabe? Eu sempre digo que você precisa aprender a separar o que você é do que faz. Deus quer que saibamos as coisas que fazemos de errado para que possamos nos arrepender, deixá-las e deixá-lo trabalhar nesta área. Mas Deus não só vê o que nós fazemos, mas Ele nos vê em Cristo. E na Bíblia nós vimos esta frase o tempo todo, em Cristo, em Cristo.